Obrigada pelo serviço, minha irmã me mandou por mensagem, junto com uma foto da placa do restaurante novo dela, pago com a casa no lago que minha avó deixou para mim. Eu estava sentado em um catre, a 6.000 quilômetros de casa, quando a mensagem chegou. Minha avó, Margarete, mas todo mundo a chamava de Meg Mai, já havia falecido há meses. A casa no lago que ela me deixou no testamento, aquela em Lake Meredith onde aprendi a nadar, onde chorei na noite antes de embarcar, havia sumido vendida. Meus pais falsificaram minha assinatura nos papéis enquanto eu estava servindo no exterior. Cada centavo dos $450.000 da venda foi direto para o restaurante novinho da minha irmã. Fiquei olhando para o celular no escuro. O brilho azul iluminava o teto da barraca temporária que eu dividia com outros 3 oficiais. O rosto da minha irmã sorria para mim na foto. Atrás dela, uma placa de madeira dizia Meg My Stable. Ela tinha dado o nome em homenagem à nossa avó. Ela usou o dinheiro que era meu. E ainda me mandou um emoji sorrindo. Eu não respondi àquela mensagem. Nem naquela noite, nem na semana seguinte. Nem por 3 meses. Minha família achava que meu silêncio significava aceitação. Achavam que os 6.000 quilômetros de distância e o peso do serviço no exterior me deixaram cansada demais para reagir. Achavam que eu voltaria para casa, sentaria à mesa e engoliria tudo como sempre fiz. Estavam errados. Quando finalmente voltei para casa, não fui para a casa dos meus pais. Não liguei antes. Entrei em um tribunal com uma pasta cheia de provas que meu pai jamais imaginou. E o que o juiz disse naquela tarde fez ele desabar na cadeira, na frente de todo mundo. Antes de continuar, tire um momento para curtir e se inscrever, mas só se você realmente se conectar com essa história. Comenta de onde você está assistindo e que horas são aí, eu adoro saber. Meu nome é Helena Wolff, tenho 28 anos e sou capitã do Exército dos Estados Unidos. Esta é a história de como minha própria família me roubou enquanto eu servia meu país, e o que aconteceu quando voltei para casa. Agora, deixa eu te levar 18 meses no passado, na noite em que recebi a ligação de que minha avó tinha falecido. Crescer na casa Wolff te ensinava a hierarquia rápido. Meu pai, Richard Wolff, sentava na cabeça de todas as mesas, literal e figurativamente. Ele passou 26 anos gerenciando uma agência do First Union Bank antes de se aposentar cedo. Mantinha o orçamento da casa em uma planilha e aprovava compras acima de $50. Quando ele falava, ninguém interrompia. Quando ele decidia, ninguém questionava. Minha mãe, Diane, ocupava a segunda cadeira. Ela não trabalhava fora de casa desde 1994. O trabalho dela era manter a paz, o que significava nos manter na linha com o que o pai queria. Sua frase favorita: seu pai sabe o que é melhor. E então havia Vivian, minha irmã mais velha, 3 anos à minha frente. Ela tinha pulado entre 4 empregos antes dos 25, mas isso não importava. Meu pai pagava o aluguel dela. Minha mãe defendia todas as escolhas dela. Vivian era a filha favorita. Bonita, agradável, perto de casa, a filha que ficou. Eu era outra. Eu era a que entrou para o ROC na faculdade. A que, no jantar de ação de graças do 3º ano, contou para o meu pai que tinha aceitado uma comissão no exército. Ele largou o garfo e me olhou como se eu tivesse dado um tapa nele. Você vai se arrepender, disse na frente de todo mundo. O exército não liga para você, Helena. Minha mãe segurou o guardanapo na boca. Vivian ficou olhando para o prato dela. Ninguém falou nada. Só uma pessoa me levou ao aeroporto no dia em que embarquei para o treinamento básico de oficiais. Minha avó, Margarete Wolff, 74 anos, 1,57 metros, mão firme no volante do velho Buick. Ela me abraçou na calçada e disse algo que carreguei comigo em todas as missões, noites longas, momentos de dúvida. Esta casa sempre vai estar aqui para você, Helena. E eu também. Eu não sabia que aquele seria o último verão que eu veria aquela casa com meu nome ainda nela. Eu estava com 14 semanas de uma missão logística no Oriente Médio quando descobri que ela tinha falecido. Não foi uma ligação, foi um e-mail da minha mãe. Sua avó faleceu na terça. O funeral é sábado. Entendemos que você não poderá ir. 4 frases. Só isso. A mulher que me criou todo o verão, que me ensinou a limpar um peixe, equilibrar uma conta e ficar de pé quando os homens me interrompiam,
reduzida a 4 frases secas em um e-mail enviado às 2h47 da manhã, no meu horário. Fui falar com meu oficial comandante naquela mesma manhã. A licença emergencial foi aprovada em poucas horas. Liguei para casa para avisar que pegaria um voo do Kuwait. Minha mãe atendeu na terceira chamada. Helena, querida, tudo já está planejado. As flores estão pedidas. Não adianta interromper nada. Posso chegar na sexta-noite. Pausa longa. Ouvi a voz do meu pai ao fundo, baixa, indistinta. Depois minha mãe de novo. Seu pai acha melhor você ficar. Você só iria entrar e sair correndo. A vovó queria que você focasse no seu dever. Eles não queriam que eu estivesse lá. Sentei na beira do catre por um bom tempo depois daquela ligação. Às 3h da manhã, no horário local, assisti ao funeral da minha avó por uma transmissão ao vivo. A câmera estava apoiada no colo de alguém e tremia. Vivian estava no púlpito, enxugando os olhos com um lenço e lendo de um papel. A vovó nos amava igualmente. Ela disse que ela queria que permanecêssemos juntos, cuidando uns dos outros. Eu desliguei o celular. Fiquei deitada no escuro, ouvindo o zumbido do ar-condicionado preso à parede. 2 centenas de pessoas tinham ido ao serviço. Reconheci a maioria delas. Nenhuma delas me ligou. Naquele momento, pensei que minha família apenas tinha sido descuidada. Eu ainda não entendia que eles precisavam que eu estivesse ausente. Eu só não sabia o porquê. 2 semanas depois do funeral, recebi um e-mail do advogado do espólio da minha avó, um homem chamado Philip Darnell. Estava anexado um PDF o último testamento de Margaret Wolfe. Li no celular, no refeitório, cercada pelo barulho de bandejas e pelo cheiro de café requentado. O documento era direto. As economias da vovó e seus pertences pessoais joias, alguns títulos seriam divididos igualmente entre meu pai e eu. Mas a casa no lago, em Lake Meredith, propriedade que ela tinha há 31 anos e avaliada em cerca de $450 mil, iria para uma pessoa eu. Minha garganta apertou. Coloquei o celular no colo, peguei de novo, li 2 vezes. Depois saí para o calor e liguei para casa. Meu pai atendeu. Pai, acabei de receber o testamento do Sr. Darnell. Não acredito que a vovó deixou a casa no lago para mim. Silêncio. Não aquele silêncio de quem está pensando, mas o silêncio de quem está decidindo o que dizer. Precisamos conversar sobre isso, Helena. A voz dele estava fria, controlada. Essa casa está na nossa família há 30 anos. Sua avó não estava pensando direito no fim. Para mim, ela parecia lúcida toda vez que falávamos. Você não estava aqui. Não sabe como ela estava. Apertei o celular com mais força. Foi o que ela quis, pai. A gente conversa quando você chegar em casa. E ele desligou. Fiquei no sol por um tempo. Tentei ligar para o Sr. Darnell, mas ele me garantiu que o processo de inventário estava indo normalmente. Nada para se preocupar, tudo sendo cuidado. Eu deveria ter me preocupado mais. Deveria ter pressionado mais. Mas eu estava coordenando logística de uma base avançada, dormindo 4 horas por noite, e cometi o erro que todo mundo que confia na família sempre comete: presumir que eles não fariam de verdade. 3 meses se passaram. A missão entrou no seu período mais pesado: dias longos, noites curtas, ritmo operacional que não deixa espaço para nada além do trabalho à sua frente. Turnos de 14 horas, interrupções na cadeia de suprimentos, horários de comboios que mudavam a cada 48 horas. Mandei 2 e-mails para meu pai sobre o inventário. Sem resposta. Liguei para minha mãe em um sábado. Ela atendeu e falou rápido, daquele jeito de quem não quer ficar na linha. Está tudo sendo cuidado, querida. Não se preocupe. Você falou com o Sr. Darnell? Seu pai está cuidando de tudo isso. Posso falar com o pai? Ele está na loja de ferramentas. Vou pedir para ele te ligar. Ele nunca ligou. Tentei Vivi uma vez, caiu direto na caixa postal. À noite, quando a base ficava silenciosa, eu me deitava no catre e encarava o teto. Algo estava errado. Eu sentia como se sente uma mudança no tempo antes das nuvens chegarem. Pressão no ar.
Um peso que você não consegue nomear. Uma noite sonhei que estava em pé no cais de Lake Meredith. A água estava completamente parada. Minha avó estava no final do cais, de costas para mim. Ela levantou a mão, acenando para que eu me aproximasse. Eu caminhei na direção dela, mas o cais parecia se estender cada vez mais. Nunca consegui alcançá-la. Acordei às 2 da manhã, coração acelerado. No dia seguinte, durante uma pausa entre os carregamentos, liguei para a senhora Calavai Meg Calavai, vizinha e melhor amiga da minha avó. Ela morava 2 casas abaixo da casa no lago há 20 anos. Que bom você ter ligado, querida, disse. Vi um cartaz de vende-se perto do lago no mês passado. Não consegui ver de qual propriedade era. Pareceu que meu ar parou. Pode ser que os Hendersons finalmente tenham colocado à venda, acrescentou, mas não tinha certeza. Eu disse que provavelmente não era nada, agradeci e desliguei. Mas meu estômago já sabia o que minha mente se recusava a aceitar. Demorei 40 minutos para encontrar o site do avaliador do condado. Minhas mãos tremiam tanto que digitei o endereço da propriedade errado 2 vezes. Eu estava sentada no chão da tenda de comunicações, com o laptop apoiado nos joelhos, as luzes fluorescentes zumbindo acima. Passava da meia-noite. Esperei até que não houvesse mais ninguém por perto. A página carregou. Endereço da propriedade 1,140 Lakeshore Drive, Lake Meredith. Proprietário registrado transferido. Data da venda 14 de março. Vendedor Helena Wolff, via procuração representada por Richard H. Wolff. Preço de venda $450 mil. Li 3 vezes. Helena Wolff. Meu nome, minha assinatura. Em um documento que eu nunca tinha visto, de uma venda que eu nunca autorizei, em uma data em que eu estava em um depósito fora de Kuwait City, conferindo paletes de peças de motor. Fiquei sentada naquele chão por muito tempo. A tela borrava. Passei a mão nos olhos e li de novo. Então liguei para meu pai. Ele atendeu na segunda chamada, casual. Helena, que bom ouvir você. Você vendeu a casa no lago? 5 segundos de silêncio. Eu contei. Era a coisa certa a fazer. Helena, sua irmã precisava do capital. O restaurante é um investimento para toda a família. Você vai entender quando chegar em casa. Você falsificou minha assinatura. Eu tomei uma decisão por essa família. É isso que pais fazem. Eu desliguei. Não chorei. Não joguei o laptop no chão. Fiquei ali, sentada no chão daquela tenda, com as luzes zumbindo acima de mim. E algo dentro de mim mudou de forma. Não quebrou. Endureceu. Aquele foi o momento em que parei de ser filha dele. Não legalmente, ainda não. Mas de todas as formas que importavam. A mulher que teria implorado, discutido, ligado chorando? Ela tinha desaparecido. O que a substituiu foi uma autora. 2 dias depois, meu celular vibrou durante uma reunião. Olhei para a tela por baixo da mesa Vivian, uma foto, a fachada de uma loja com uma placa de madeira, escrita à mão, dourado sobre verde escuro. Meg My Stable. Abaixo da placa, Vivian estava de avental de chefe, braços abertos, sorrindo. Atrás dela, pela porta de vidro, eu podia ver luzes pendentes e toalhas brancas sobre as mesas. Abaixo da foto, uma linha obrigada pelo serviço. A vovó teria amado isso. Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo muito longo. Ela deu o nome do restaurante em homenagem à nossa avó. A avó cuja casa no lago financiou cada metro quadrado dele. A avó cujo testamento, aquele documento legal, testemunhado e registrado que dizia que a casa era minha, Helena, não significava nada para eles. E minha irmã ainda me mandou um emoji sorrindo. Saí mais cedo da reunião, voltei para meu alojamento, sentei na beira do catre e abri meu laptop. Digitei um e-mail para o Major Daniel Crowe. Ele era um oficial do JAG, o Corpo de Advogados Militares, advogado militar, destacado na mesma base. Eu o conheci 6 meses antes, em um briefing pré-deslocamento. Ele tinha dado uma palestra sobre proteções legais para militares. Na hora, pensei que nunca precisaria daquilo. No assunto do e-mail, preciso de conselho jurídico.
É pessoal. Anexei 3 coisas: o registro do avaliador do condado, uma captura de tela da mensagem da Vivian e o PDF do testamento da minha avó. Fechei o laptop e fiquei em silêncio. Não respondi a Vivian. Nem naquela noite, nem no dia seguinte, nem por 3 meses. Minha família interpretou meu silêncio como derrota. Achavam que eu tinha engolido tudo. Que a distância, a missão e o cansaço tinham feito o que eles sempre esperavam me fazer desaparecer. Mas eu não estava em silêncio. Eu estava construindo um caso. O Major Crow não lidava com emoção. Ele lidava com procedimento. Nos encontramos no escritório dele na noite seguinte. Um quarto com paredes de compensado, uma mesa dobrável, 2 cadeiras e uma pilha de pastas mais alta que a luminária da mesa. Ele já tinha revisado meu e-mail. Você estava nos Estados Unidos na data da venda? Não. Você assinou alguma procuração? Não. Autorizou verbalmente ou por escrito alguém agir em seu nome sobre essa propriedade? Não. Ele escreveu algo em um bloco amarelo de notas legais, sem levantar o olhar. Então, pelo que estamos vendo, isso é falsificação. E dependendo da jurisdição, possivelmente fraude eletrônica se os fundos foram transferidos online. Ele fez uma pausa. E há algo mais que joga a seu favor. Ele largou a caneta. Você estava em serviço ativo sob ordens federais. A Lei de Proteção Civil para membros das Forças Armadas dá aos tribunais ampla discricionariedade quando os direitos de um militar são violados durante uma missão. Isso não será base da sua ação civil. A falsificação já é suficiente, mas mostra ao tribunal exatamente que seu pai escolheu vitimar alguém que não podia se defender porque estava servindo ao país. Os juízes notam isso. O quarto ficou silencioso. Posso lidar com isso de forma discreta? Perguntei. Dentro da família? Crow me olhou. Ele tinha aquele tipo de rosto que quase não se mexe. Olhos firmes, expressão plana, como um jogador de pôquer que há muito parou de fingir que estava jogando. Helena. Pela primeira vez ele usou meu nome. Eles falsificaram sua assinatura em um documento legal e venderam sua propriedade. Isso não é só uma briga de família. Isso é um crime. O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência. Crow disse: você vai registrar nos Estados Unidos. Isso cria um registro formal. A partir daí, você vai precisar de um advogado civil para a parte civil, e o promotor pode decidir sobre a parte criminal. As 2 frentes correm em paralelo. Fiquei um momento absorvendo aquilo. O ar-condicionado fazia um barulho na parede. O que eu preciso fazer? Documentar tudo. Cada mensagem, cada e-mail, cada registro de ligação. Não entre em contato com sua família novamente. Qualquer coisa que você disser pode complicar as coisas. Quando você estiver nos Estados Unidos, vamos conectá-la com um advogado civil especializado em fraude imobiliária. Eu assenti. Naquela noite, comecei uma pasta no laptop. Chamei de a Meredith. Nos 3 meses seguintes, ela ficou cheia de documentos. O silêncio os enlouquecia. 3 semanas depois, minha mãe começou a ligar. Eu deixava todas as chamadas tocarem. As mensagens de voz se acumularam como camadas geológicas. Cada uma revelando mais pressão, mais desespero, mais culpa. Semana 1. Helena, querida, por que você não atende? Estou preocupada. Semana 2. Seu pai está magoado por você nos ignorar. Somos seus pais. Semana 3. É sobre a casa. Fizemos o que era melhor para a família. Você está sendo egoísta. Ela também mandava mensagens. Longas conversas que iam da preocupação à acusação. Não consigo dormir. Você está segura? 12 horas depois. Não te criei para ser tão mesquinha. Vivian aumentava a pressão também. Mandou uma foto do interior do restaurante, recém-decorado, velas acesas em cada mesa. Queria que você pudesse ver isso pessoalmente. Mamãe está chorando por sua causa. Meu pai enviou apenas uma mensagem. Chegou às 6h14 da manhã no meu horário, o que significava que ele provavelmente tinha digitado tarde da noite, talvez depois de um drink.
Sem cumprimento, sem assinatura. Quando estiver pronta para agir como adulta, me ligue. Eu li cada palavra que eles enviaram. Tirei prints de todas as mensagens. Salvei cada voicemail. Encaminhei tudo para um e-mail dedicado que o Major Crow me ajudou a criar. Cada item foi registrado com data, hora e remetente. À noite, enquanto a base dormia, eu me sentava no catre com meu laptop e montava uma linha do tempo: a data da morte da minha avó, a data do funeral, a data em que a procuração foi registrada, a data da venda da casa, a data da transferência dos fundos, a data da mensagem da Vivian. Cada data eu conferia com minhas ordens de missão, que me colocavam do outro lado do mundo. Cada mensagem que eles enviavam, cada voicemail carregado de culpa e acusação, eles estavam construindo meu caso para mim e não tinham ideia. O Major Crow me conectou com uma advogada civil chamada Rebecca Hall. Ela trabalhava em Raleigh, especializada em fraude imobiliária, com a reputação de ser tão meticulosa quanto um cirurgião precisa, paciente, detalhista e sem sentimentalismo. Nossa primeira videochamada aconteceu às 23 horas, no meu horário. O escritório da Rebecca estava bem iluminado atrás dela. Ela já tinha acessado os registros públicos. Me explique a dinâmica da família, disse. Sem enrolação. Dei a versão resumida. Ela ouviu sem interromper e então virou a tela para me mostrar um documento. Esta é a procuração que seu pai registrou no condado. Autoriza Richard H. Wolff a vender a propriedade na 1,140 Lakeshore Drive em nome de Helena Wolff. Ela deu um zoom no final da página. Essa é a assinatura que deveria ser sua. Olhei. A caligrafia chegava perto. Meu pai tinha praticado, mas a inclinação estava errada. A curva Duan Aan e Duan Helena se enrolava para o lado errado. Não é minha. Eu sei. Ela rolou a tela para baixo. O notário que certificou isso é um homem chamado Greg Parson, notário licenciado no condado do seu pai. E esta é a parte que importa: ele e seu pai trabalharam juntos no First Union Bank por 9 anos. Meu peito ficou vazio. Procedimento padrão, continuou Rebecca, exige que quem assina compareça pessoalmente diante do notário ou, no mínimo, tenha sua identidade verificada por um processo remoto. Nenhum dos dois aconteceu aqui. Seu pai entrou com um documento falsificado e seu antigo colega carimbou. Qual é a penalidade para isso? Falsificação de escritura ou instrumento similar é crime de classe H na Carolina do Norte, com pena de 4 a 25 meses de prisão e registro criminal permanente. Ela fez uma pausa. E para seu pai? O notário também pode responder criminalmente e provavelmente perderá a licença. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Eu sei, disse Rebecca, suavizando a voz levemente, mas ele fez essa escolha quando assinou seu nome. Antes de desligarmos, ela me disse mais uma coisa. Helena, se o restaurante que sua irmã abriu foi financiado com o dinheiro de uma venda fraudulenta, cada dólar é rastreável. Cada centavo. Rebecca agiu rápido. Em uma semana, enviou a procuração falsificada a uma examinadora forense de documentos, a doutora Linda Pace, certificada e com 20 anos de experiência em tribunais. Eu forneci amostras de comparação, minha assinatura verdadeira em registros militares, declarações de impostos, papéis da minha comissão como oficial, tudo registrado, verificável, nada acessível ao meu pai. Enquanto a doutora Pace trabalhava, fiz outra ligação. Meg calava e atendeu na primeira chamada, como se estivesse esperando. Preciso te perguntar uma coisa, disse, sobre o estado de espírito da minha avó quando ela fez o testamento. Aguçada como um ataque, respondeu Meg imediatamente. Sua avó conferia o próprio extrato bancário até 3 semanas antes de falecer. Ela mesma dirigiu até o escritório do advogado para assinar o testamento. Eu fui com ela. Meu peito apertou. Você estava lá? Sentei na sala de espera. Ela saiu e disse: está feito. Helena fica com a casa. E então me contou algo que nunca esqueci. Segurei a respiração. Ela disse: Richard vai tentar tirar isso. É por isso que estou colocando só no nome da Helena, não da família. Helena. Pressionei a mão sobre a boca. Minha avó sabia. Ela já tinha previsto tudo. Conhecia tão bem o próprio filho que podia prever exatamente o que ele faria. E tentou me proteger do único jeito que pôde.
Se você precisar que eu diga isso na frente de um juiz, Maggie acrescentou, com a voz firme, eu direi. Prometi à sua avó que cuidaria de você, e não quebro promessas, querida. Agradeci. Tentei manter a voz calma. Consegui na maior parte do tempo. Depois que desligamos, fiquei sozinha no meu alojamento por muito tempo. Minha avó sabia, e construiu as paredes que pôde ao meu redor. Não foi suficiente para deter meu pai, mas era suficiente para provar, se algum dia fosse necessário, que cada palavra daquele testamento tinha sido intencional. Enquanto isso, minha irmã estava construindo um monumento para a própria culpa e postando online para todo mundo ver. Vivian criou uma página no Instagram do restaurante, fotos profissionais, iluminação acolhedora, pratos cuidadosamente montados. Ela escrevia legendas longas sobre família e legado. Um post chegou a mais de 200 curtidas. A legenda dizia: Este restaurante é o legado da nossa avó. Toda a família se uniu para que isso acontecesse. A vovó sempre dizia: a comida une as pessoas. Isso é para você, vovó. Toda a nossa família. Li aquela frase sentada no catre às 1 da manhã. E algo frio percorreu meu corpo. Eu não fazia parte da nossa toda a família. Eu estava em missão, não fui consultada, não fui perguntada. Meu nome foi falsificado em um documento legal para que minha irmã pudesse pendurar lâmpadas Edison e comprar um forno industrial. Mas Vivian não via assim. Para ela, era uma história inspiradora. Neta honra a memória da avó através da comida. Bonito, compartilhável, curtível. Os comentários não paravam. Que lindo! Sua vovó estaria tão orgulhosa. Minha mãe também comentou: tão orgulhosa de você, querida. Ninguém perguntou de onde vinha o dinheiro. Tirei print do post, da legenda, dos comentários, da data, das métricas de engajamento. Enviei para a Rebeca. Ela respondeu em menos de 1 hora. Isso é uma prova pública de que ela está gastando o dinheiro da fraude e construindo uma narrativa falsa. Ela usa a palavra família para sugerir consentimento coletivo. Continue documentando tudo que ela postar. E eu fiz isso. Cada foto, cada legenda, cada comentário, salvei todos na pasta chamada Meredith. Minha irmã estava contando para o mundo uma história linda sobre nossa avó. Só não percebia que cada palavra dela estava construindo um caso que ela não poderia desfazer. O dinheiro não era a pior parte. Descobri a pior parte numa terça-feira, durante uma troca de e-mails rotineira com Meg Calavai. Ela me enviava pequenas lembranças, histórias da minha avó, receitas encontradas na cozinha da vovó, fotos de feriados que eu tinha perdido. Eram gestos de carinho que eu nem sabia que precisava. Então, escondido em um longo e-mail sobre o jardim da vovó, Meg escreveu algo que me tirou o ar. Ela tentou te ligar, sabia? Nos últimos 2 anos, várias vezes. Ligava para a casa dos seus pais pedindo para passar a mensagem. Ela não tinha seu número militar. Uma vez me disse: Helena nunca retorna as ligações. Acho que ela se esqueceu de mim. Meu coração quebrou. Li aquilo 2 vezes. Depois, li de novo. Minha avó nunca teve meu número direto. Ela tinha 77 anos, não se sentia confortável com o e-mail, e sempre ligava pelo telefone fixo dos meus pais. Era assim que tínhamos feito a vida toda. Ela ligava para casa, eles me transferiam ou passavam a mensagem. Mas eu não tinha recebido uma única mensagem dela em 2 anos. Nenhuma. Naquela época, eu não podia provar que meu pai havia interceptado as ligações dela de propósito. Mas a linha do tempo era devastadora. Ela ligava. Ele atendia. As mensagens nunca chegavam até mim. E quando eu perguntava sobre ela, ele dizia que ela estava esquecendo das coisas. Talvez exista uma explicação inocente para isso. Procurei, mas não encontrei. Ele sim. Ele atendia às ligações dela e dizia que eu estava ocupada demais. Desligava e me dizia que ela estava esquecida. Cortou a linha entre nós de forma limpa, deliberada, e deixou minha avó passar os últimos 2 anos da vida dela acreditando que a neta havia esquecido. Ela morreu achando que eu não me importava. Chorei naquela noite. Não pela casa, não pelo dinheiro, mas pelas ligações que nunca chegaram até mim,
pela mulher idosa sentada à janela da cozinha, se perguntando por que eu tinha parado de ligar. Ele não roubou só minha propriedade. Ele roubou os últimos 2 anos que eu poderia ter passado com minha avó. E isso, nenhuma corte no mundo pode devolver. Minha missão terminou em agosto. Voei do Kuwait para Ramstein, depois Ramstein para Fort Liberty. 22 horas de viagem, 3 conexões, e uma dor de cabeça latejando atrás dos olhos como um punho fechado. Em algum lugar sobre o Atlântico, liguei meu telefone pessoal de volta. 11 chamadas perdidas, 6 mensagens de voz, 23 mensagens de texto, todas da minha mãe. Repetidamente. Abri a mensagem mais recente, enviada 4 horas antes. Estamos todos indo te buscar. Vivian vai fechar o restaurante hoje. Papai está fazendo seu assado favorito com batatas. É hora de deixar isso para trás, querida. Nós te amamos. Eu conseguia ver tudo tão claramente. Os 3 me esperando na chegada, minha mãe com um cartaz feito à mão, Vivian com uma caixa da padaria, meu pai um pouco afastado, braços cruzados, maxilar tenso, pronto para aceitar minha rendição com um aceno firme e um abraço de um braço só. Eles queriam me envolver em um reencontro antes que eu pudesse pensar direito. Abafar a raiva com sentimentalismo. Me colocar à mesa, passar as batatas e dizer: somos família, quantas vezes fosse necessário até que eu acreditasse. Eu já tinha visto esse filme antes. Cada feriado, cada discussão, cada vez que alguém saía do lugar, a família Wolff apertava o botão de reset. Sente, coma e finja que nada aconteceu. Dessa vez, não seria assim. Liguei para minha mãe, mantendo a voz calma. Não venha ao aeroporto. Preciso de alguns dias para me organizar. Helena, por favor. Seu pai está tentando. Ligarei quando estiver pronta. Desliguei. Então disquei para Rebecca Holt. Chego na quinta-feira. Quando podemos entrar com o processo? Rebecca fez uma pausa. A queixa já está pronta, mas Helena, tem algo que você precisa saber primeiro. A voz dela mudou. O notário, Greg Parson, ele concordou em cooperar. Fechei os olhos. O avião rugia ao meu redor. O que isso significa? Significa que ele está com medo. E pessoas com medo falam. Naquela noite, sozinha no quarto do hotel perto do aeroporto, quase liguei para minha mãe. Meu polegar pairou sobre o nome dela por muito tempo. Uma parte de mim, a que ainda lembrava dos bolos de aniversário, do cabelo trançado, de ser carregada para a cama, queria ouvir ela dizer que sentia muito, queria ouvir que foi um erro, que eles consertariam, que eu poderia voltar para casa e tudo seria como antes. Coloquei o telefone no lugar. Porque antes também era mentira. Eu só ainda não tinha visto. Pouso na quinta-feira à tarde. Às 17 horas, eu estava no meu apartamento perto de Fort Liberty, um kitnet que aluguei antes da missão, mal usada, ainda com cheiro de papelão e produto de limpeza. Joguei minha bolsa perto da porta, tranquei a fechadura e fiquei em silêncio por um instante. Então ouvi vozes. Virei a esquina para a sala e parei. Meu pai estava sentado no meu sofá, pernas cruzadas, um braço esticado pelo encosto. Minha mãe estava na cozinha desempacotando sacolas de mercado. Vivia encostada no balcão, rolando o celular. Todos olharam para mim ao mesmo tempo. Bem-vinda de volta, soldado. Meu pai sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Vivien levantou uma caixa branca. Trouxe algo do restaurante. Você precisa provar. Minha mãe correu em minha direção, braços abertos, lágrimas escorrendo. Sentimos tanto a sua falta, querida. Eu não me mexi. Olhei além deles, para o balcão da cozinha, onde minha chave reserva estava, ao lado de um saco de limões. Como você entrou? Usei a chave de emergência, disse minha mãe, ainda tentando me alcançar. Você me deu antes de ir para a missão. Lembra? Caso algo acontecesse. Eu lembrei. Em caso de emergência. Em caso de canos estourados. Em caso de eu morrer no exterior e alguém precisar pegar minhas coisas. Não para isso. Pedi para você não vir. O ambiente mudou. Vivien abaixou a caixa.
Minha mãe largou os braços. Meu pai descruzou as pernas. Você é nossa filha. Não precisamos de convite. Você usou uma chave que dei para a mamãe só para emergências. Mantive a voz firme. Isto não é uma emergência. Isto é um limite. Por favor, saiam. Ninguém se moveu. A geladeira zumbia. Vivien tentou rir. Helena, vamos, é só um jantar. Por favor, saiam, repeti, abrindo a porta da frente. Meu pai não se mexeu. Olhou para a porta aberta, depois de volta para mim, e sentou-se novamente. Você quer jogar sua família fora por causa de uma casa? Não é sobre uma casa, pai. Sua avó ficaria envergonhada de você. Não fale por ela. Eu sou filho dela, e eu sou a pessoa que ela escolheu para deixar a casa. Sua mandíbula se apertou. Minha mãe se colocou entre nós, mãos levantadas, ativando seu protocolo padrão de pacificadora. Helena, por favor. Você não sabe como tem sido para nós. Seu pai passou por tanto estresse. Vivia e investiu tudo o que tinha. Se você levar isso adiante, vai destruir o negócio da sua irmã, a reputação do seu pai, toda essa família. Você destruiu minha confiança quando falsificou meu nome. A palavra ficou suspensa na sala. Falsificou. Minha mãe estremeceu. Vivien apoiou a caixa da padaria no balcão. Quando falou, a voz estava mais dura do que eu esperava. Ah, Helena, vamos. Você estava fora. Você está sempre fora. Você nem foi ao funeral da vovó. Ela abriu as mãos. O que deveríamos fazer? Deixar uma casa de $450.000 simplesmente parada? Olhei para minha irmã, observei com atenção. Eu não fui ao funeral porque meu pai me disse para não ir. Vivien piscou. Minha mãe olhou para o chão. Meu pai se levantou. Caminhou até a porta devagar, como se estivesse me fazendo um favor ao sair. No limiar, parou, perto o suficiente para eu sentir o cheiro do perfume dele. Se você fizer o que eu acho que está prestes a fazer, disse baixinho, você não terá família para voltar. Encontrei os olhos dele. Já não tenho há muito tempo. Ele saiu. Minha mãe o seguiu, chorando. Vivien pegou sua caixa e foi embora sem me olhar. Fechei a porta, tranquei, liguei para um chaveiro. Depois, liguei para Rebeca. Arquive tudo. Rebeca protocolou na segunda-feira. A queixa nomeava Richard H. Wolff e Vivian R. Wolff como réus. As acusações: fraude imobiliária, falsificação, apropriação indevida de propriedade e violação do dever fiduciário. Anexo à denúncia havia um pedido formal para que as provas de falsificação criminal fossem encaminhadas ao escritório do promotor para processamento. 2 dias depois, um oficial de justiça tocou a campainha do número 47 da Birwood Lane, a casa onde cresci. Eu não estava lá, mas sei exatamente como aconteceu, porque 3 parentes me ligaram na mesma hora. Meu pai abriu a porta. Leu a primeira página da intimação. Segundo minha tia Janete, que estava visitando para o café naquela manhã, a cor sumiu do rosto dele tão rápido que ela pensou que ele estava tendo um ataque cardíaco. Minha mãe correu. Leu por cima do ombro dele e precisou sentar nos degraus da varanda. Vivien recebeu sua própria intimação na mesma tarde. Ela foi nomeada como co-ré, beneficiária consciente de fundos obtidos de forma fraudulenta. Meu pai me ligou 7 vezes naquela noite. Eu assisti cada chamada iluminar a tela e deixei tocar. Vivien ligou uma vez. A voz dela na caixa postal tremia. Você está falando sério? Vai me processar? Sua própria irmã? Por causa de uma casa? Por causa de uma casa. Era assim que ela ainda enquadrava a situação. Por causa de uma casa. No final da semana, a máquina da narrativa familiar estava a todo vapor. Meu pai ligou para todos os parentes que pôde alcançar. Helena está processando os próprios pais. Você acredita nisso? Depois de tudo que fizemos por ela. Minha mãe postou um status vago no Facebook. Quando seu próprio filho se volta contra você, só resta rezar. Alguns parentes me ligaram. A maioria estava confusa.
uns poucos, irritados. Dei a cada um a mesma resposta. Podem ir à audiência. A verdade estará lá. Na mesma semana, Rebeca protocolou uma queixa criminal separada no escritório do promotor. Falsificação, fraude, o caso civil e o processo criminal correriam em paralelo. A audiência foi marcada para uma terça-feira de outubro. Sala 3B, Fórum do Condado, um pequeno prédio de tijolos com um mastro à frente e estacionamento que cheirava a asfalto quente. Cheguei 20 minutos antes. Usei meu uniforme de gala classe, a jaqueta oliva, botões de metal, barras de capitão nos ombros, brasão da unidade no bolso esquerdo. Rebeca foi quem sugeriu. Você é uma oficial da ativa cujos direitos sob a lei federal foram violados. O uniforme mostra ao tribunal exatamente quem foi prejudicado. Rebeca me encontrou no corredor, carregando uma pasta de couro grossa, 3 dedos de espessura. Atrás dela, Major Crow estava sentado em um banco. Ele havia solicitado licença para comparecer como testemunha de caráter. Ele assentiu quando me viu. Não disse nada. Não precisava. Na terceira fila, perto da janela, Meg Calava estava sentada com as mãos cruzadas no colo. O cabelo branco preso para trás, vestindo um cardigã azul que minha avó havia dado a ela. Ao lado, sobre o banco, um pequeno álbum de fotos. Às 9h47, a porta se abriu novamente. Meu pai entrou primeiro, terno escuro, gravata vermelha, costas retas, mas os olhos vermelhos e a mandíbula tão apertada que dava para ver o músculo saltando. Minha mãe veio logo atrás, vestido preto, lenço na mão. Varreu a sala com o olhar e me encontrou imediatamente. Nossos olhos se cruzaram. Os dela estavam inchados. Vivian entrou por último. Vestido preto, olheiras profundas. Não olhou para mim. O advogado deles, Gerald Pratt, competente para negócios imobiliários em pequenas cidades, mas claramente fora de sua profundidade em um caso de fraude com evidências forenses e implicações federais, os direcionou à mesa do FAR. Mais tarde soube que meu pai havia chamado 3 outros escritórios antes. 2 recusaram após analisar o caso. O terceiro cobrou um retainer que ele não podia pagar. Meu pai me olhou do outro lado do corredor, olhou para o uniforme. Algo mudou em sua expressão. Surpresa, talvez, ou reconhecimento. A filha que ele havia desprezado voltou exatamente vestida com aquilo que lhe disse que ela se arrependeria. Segurei o olhar dele por 2 segundos. Então me virei para encarar o banco do tribunal. A juíza entrou. Todos nós nos levantamos. A juíza Patrícia Whitmore estava na casa dos 50 e poucos anos, usando óculos de leitura presos a uma corrente, com uma voz que preenchia a sala sem esforço. Ela revisou os documentos, depois se voltou para Rebeca. Advogada da autora, prossiga. Rebeca se levantou. Sem pressa. Meritíssima, a autora, Capitã Helena Wolfe, é a única beneficiária nomeada da propriedade localizada na 1,140 Lakeshore Drive, Lake Meredith, conforme o testamento de Margaret Wolfe, falecida. Ela abriu sua pasta. Vamos demonstrar que o réu, Richard Wolfe, forjou uma procuração com a assinatura falsificada da autora, fez com que fosse notarizada de forma fraudulenta e a utilizou para vender a propriedade por $450 mil enquanto a autora estava destacada no exterior em serviço ativo militar. Ela expôs as provas com a precisão de uma cirurgiã organizando seus instrumentos. Prova a análise grafotécnica da doutora Linda Pace, concluindo com 99,7% de certeza que a assinatura na procuração não é de Helena Wolfe. Prova B meus documentos de destacamento militar, não citados sob sigilo, mas como evidência direta de que eu estava fisicamente incapaz de assinar qualquer documento na Carolina do Norte em 14 de março. Prova C registros de transferência de propriedade, mostrando os $450 mil depositados diretamente em uma conta registrada em nome de Vivian R. Wolfe. Prova D mensagens de texto de ambos os réus, demonstrando conhecimento e intenção. Rebeca destacou a mensagem de Vivian para mim, a foto da placa do restaurante com os dizeres "Thanks for your service". Ela mostrou as postagens no Instagram em que Vivian escrevia "Nossa família toda se uniu para que isso acontecesse". Em seguida, exibiu registros bancários mostrando os $450 mil depositados diretamente na conta pessoal de Vivian. Não uma conta familiar, nem um trust. Nome dela, conta dela.
A senhora Wolff não apenas se beneficiou da fraude, disse Rebecca ao tribunal, ela recebeu os recursos, sabia de onde vinham e comemorou publicamente. O advogado de defesa ajeitou os óculos e se levantou lentamente. Meritíssima, meu cliente acreditava estar agindo no melhor interesse da herança familiar. Houve um entendimento verbal. Havia autorização escrita do proprietário da propriedade? Perguntou a juíza Whitmore. Não, meritíssima. Então não havia autorização. Continue. O advogado de defesa chamou meu pai para depor. Richard ajeitou a gravata e caminhou até a testemunha. Minha mãe não estava pensando claramente quando escreveu aquele testamento, disse ele. A casa sempre foi para ficar na família. A juíza Whitmore olhou por cima dos óculos. Sr. Wolff, sua mãe foi declarada mentalmente incapaz por algum profissional médico? Não. O senhor contestou o testamento durante o processo de inventário? Não. Então o testamento permanece como escrito. Meu pai se sentou. Os ombros dele caíram 2 palmos. A juíza Whitmore revisou suas anotações. Advogada da autora, há mais alguma testemunha? Mais uma, meritíssima. Senhora Margaret Callaway. Meg se levantou devagar. Alisou o cardigan da minha avó, e caminhou até a testemunha com passos cuidadosos, de quem sabia exatamente para onde estava indo e por quê. Rebecca fez a primeira pergunta. Senhora Callaway, há quanto tempo a senhora conhecia Margaret Wolff? 2 anos. Ela era minha vizinha e minha mais querida amiga. Na sua observação, a senhora Wolff estava mentalmente capaz quando redigiu seu testamento? Meg ergueu o queixo. Margaret Wolff foi a mulher mais lúcida que já conheci. Ela equilibrava seu próprio talão de cheques até 3 semanas antes de morrer. Eu a levei ao escritório do advogado no dia em que assinou o testamento. Ela entrou sozinha. Saiu e me disse: está feito. Helena vai ficar com a casa. Rebecca fez uma pausa. Ela disse mais alguma coisa? Meg olhou diretamente para meu pai. A voz não vacilou. Ela disse: Richard vai tentar tirar isso. Por isso estou colocando o nome na Helena. Não na família. Helena. O tribunal ficou em silêncio. Vi minha tia Janete levar a mão à boca. Meu pai olhava fixamente para a frente, sem piscar. Há mais uma coisa, continuou Meg. Ela não tinha sido perguntada, mas ninguém a interrompeu. Margaret tentou ligar para Helena durante 2 anos antes de falecer. Ela ligava para a casa do Richard, implorando para que ele transmitisse a mensagem. Ele nunca fez isso. A voz dela falhou. Ela me disse uma vez: acho que Helena esqueceu de mim. Ela morreu acreditando nisso, e não era verdade. Algo pequeno e terrível aconteceu na sala. O ar mudou. Os parentes que tinham vindo apoiar meu pai se moveram nos assentos. Um primo que eu não via há anos olhou para Richard como se o estivesse vendo pela primeira vez. Minha mãe cobriu o rosto. Vivien fixou os olhos na mesa. Meu pai não se mexeu nem 1 centímetro. A senhora Wolff não estava confusa, disse Meg suavemente. Ela tinha medo, não de morrer, mas do que seu filho faria depois que ela se fosse. A juíza Whitmore assentiu uma vez. Obrigada, senhora Callaway. A juíza passou 15 minutos revisando suas anotações. Ninguém falou na sala. O choro silencioso da minha mãe era o único som, rítmico e fino, como um relógio acabando. A juíza tirou os óculos, colocou-os no banco e olhou para meu pai. O tribunal encontra provas claras e convincentes de que Richard H. Wolff forjou uma procuração com a assinatura de Helena Wolff, fez com que fosse notarizada de forma fraudulenta por um tabelião licenciado com quem tinha relação profissional anterior, e utilizou esse documento para vender a propriedade da autora enquanto ela estava destacada no exterior em serviço militar ativo. Ela fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem na sala. Este tribunal está profundamente preocupado com o fato de que o réu escolheu se aproveitar de um momento em que a autora, militar em serviço ativo destacada no exterior, estava fisicamente impossibilitada de monitorar ou proteger sua própria propriedade. Embora o núcleo deste caso seja falsificação e fraude sob a lei estadual, o tribunal observa que mirar em alguém que está servindo ao país adiciona uma dimensão particularmente perturbadora à conduta do réu.
Ela olhou para os documentos à sua frente e continuou. O tribunal determina o seguinte. Primeiro, considera-se a procuração como fraudulenta e a venda da propriedade como produto de falsificação. Considerando que a propriedade já foi transferida a um comprador de boa-fé, sem conhecimento da fraude, o tribunal não anulará essa transação. Em vez disso, os réus arcarão com toda a responsabilidade financeira. Como a propriedade foi transferida a um comprador de boa-fé, o réu deverá pagar ao autor a restituição integral de $450 mil. Segundo, danos adicionais no valor de $85 mil, cobrindo perda de uso da propriedade, custos legais e indenização compensatória. Terceiro, o tribunal foi informado de que a autora apresentou separadamente uma queixa criminal ao promotor público. Diante das provas apresentadas hoje, este tribunal encaminhará suas conclusões ao promotor para auxiliar na investigação. A falsificação de um instrumento legal é um crime de classe H sob o Estatuto Geral 14.122 da Carolina do Norte. Ela olhou para meu pai pela última vez. Senhor Wolfe, a lei não se curva a boas intenções, e o que o senhor fez não demonstra nenhuma boa intenção. Richard permaneceu imóvel. Seu advogado se inclinou para cochichar algo. Richard não respondeu. Suas mãos, que estavam cruzadas sobre a mesa, se abriram lentamente. Sua cabeça caiu para frente. Então todo o corpo dele desmoronou, ombros, coluna, tudo, e ele afundou na cadeira como se alguém tivesse cortado os fios que o sustentavam. Diane gritou. Richard! Vivien saltou em pé. O oficial do tribunal deu um passo à frente. Mas meu pai não estava tendo uma emergência médica. Ele estava passando por algo pior. Um homem que controlara tudo durante toda a vida, o banco, a esposa, as filhas, o legado da mãe, havia perdido tudo em uma tarde, diante da família e de uma sala cheia de testemunhas. O tribunal esvaziou-se lentamente. Meu pai foi ajudado a se levantar pelo advogado e pelo oficial do tribunal. Ele saiu sem olhar para ninguém, uma mão apoiada na parede para se equilibrar. Movia-se como um homem 20 anos mais velho do que havia sido naquela manhã. Eu estava recolhendo minhas coisas quando minha mãe apareceu no corredor. Ela havia parado de chorar. O rosto estava tenso, manchado, furioso. Está feliz agora? Bloqueou meu caminho. Você destruiu seu pai. Olhei para ela. A mulher que tinha pego minha chave de emergência e usado para me surpreender. A mulher que assistiu o marido falsificar meu nome e não disse nada. A mulher que postou no Facebook sobre sua filha ingrata enquanto eu construía um caso legal a quase 6.000 quilômetros de distância. Ele se destruiu sozinho. Mãe, eu só trouxe provas. Ela abriu a boca, fechou, e se afastou. No corredor, Vivien estava sozinha. O advogado dela já tinha ido embora. Ela segurava a alça da bolsa com as duas mãos, os nós dos dedos brancos. O restaurante, sussurrou. Meu restaurante. Rebecca deu um passo à frente, profissional e serena. Senhora Wolfe, sugiro que fale com seu advogado sobre as opções de restituição. Passei por elas duas e entrei pelas portas duplas, para o sol de outubro. Meg estava esperando no banco de pedra do lado de fora. Levantou-se quando me viu e abriu os braços. Entrei neles, encostei o rosto naquele cardigan azul, o cardigan da minha avó, e chorei. Não é de Vitória. Aqui não houve vitória. Apenas uma mulher recuperando o que nunca deveria ter sido tirado, a um custo que ninguém deveria pagar. Ela estaria tão orgulhosa de você, disse Meg, encostando a cabeça no meu cabelo. Do outro lado do estacionamento, Major Crow encostava-se no carro, braços cruzados. Nossos olhares se encontraram e ele apenas acenou com a cabeça. Nada mais era necessário. Dirigi para casa sozinha. Não liguei o rádio. Tirei a foto da minha avó da carteira, aquela do lago, nós duas no pier, eu com 10 anos, e apoiei no painel. Fiquei ali por um bom tempo. As semanas seguintes ao julgamento seguiram em linha reta. O escritório do promotor abriu uma investigação formal sobre a falsificação. Meu pai contratou um advogado criminal, diferente do da ação civil. Só o valor do contrato, me disseram, custava mais do que o carro dele valia. Greg Parson, o notário, cedeu quase imediatamente. Sua declaração de cooperação foi clara. Richard Wolfe veio ao meu escritório e disse que tudo era um acordo familiar.
Afirmou que a filha dele havia dado consentimento verbal. Quando questionado se havia verificado minha identidade, confirmado minha presença ou seguido os procedimentos legais para notarizar uma procuração, Parson admitiu que não. Carimbou o documento confiando apenas nos 20 anos de amizade e na suposição de que um ex-gerente de banco não mentiria. Sua licença de notário foi suspensa, pendente de revisão completa pelo secretário de Estado. Os novos donos da casa no lago, um casal chamado Brennan, aposentados de Charlotte, foram contatados pelo escritório de Rebecca. Compraram a propriedade de boa-fé, por meio de um corretor licenciado, sem saber da fraude. O tribunal protegeu a posse deles. Minha restituição viria do meu pai e da minha irmã, não das pessoas que compraram a casa inocentemente. Quanto ao dinheiro $535 mil no total, restituição mais danos, o tribunal deu a Richard e Vivian 90 dias para iniciar os pagamentos estruturados. Caso falhassem, estaríamos de volta diante da juíza Whitmore com uma moção de desacato. O restaurante da Vivian não tinha dado lucro. Estava aberto há 4 meses e sangrava dinheiro. O equipamento era alugado. O contrato do prédio tinha 12 meses, não transferível. Cada dólar que ela investia no Maggie My Stable era $1 roubado de mim, construído em um documento que nunca deveria ter existido. Na sexta-feira à tarde, Rebecca me ligou. O processo está andando, Helena. Deixe-lhe seguir o curso. Desliguei e sentei na varanda. O sol estava se pondo em algum lugar. Meu pai estava lendo estatutos criminais com um advogado que não podia pagar. Não me senti melhor. Só me senti certa. Cidades pequenas têm memória longa e paciência curta. 2 semanas depois da audiência, todo mundo no círculo dos meus pais sabia. Não porque eu contasse, não postei nada, não fiz uma única ligação. O tribunal havia feito o trabalho. Um repórter do jornal local publicou uma nota curta na coluna de processos judiciais, um caso de fraude civil envolvendo uma procuração falsificada e a venda da propriedade de uma mulher falecida. Sem nomes. As acusações criminais ainda não haviam sido apresentadas. Mas em uma cidade de 11 mil habitantes, todo mundo sabia quem morava na Lakeshore Drive. As ligações começaram a chegar devagar, em ondas constantes. Primeiro, minha tia Janete. Chorando. Eu sabia que algo estava errado no dia de ação de graças, quando seu pai ficou tão na defensiva sobre a casa. Eu deveria ter dito algo. Me desculpe, Helena. Está tudo bem, tia Janete. Você não sabia. Eu deveria ter perguntado na época. Vieram ligações de primos, velhos amigos da família, pessoas que tinham ido ao funeral da minha avó. Algumas deixaram apenas mensagens de voz, curtas, estranhas, gentis. Soube o que aconteceu. Pensando em você. Algumas admitiram que antes da audiência haviam me chamado de ingrata e agora estavam envergonhadas. Respondi a cada uma da mesma forma. Obrigada. Agradeço por terem procurado, mas preciso de tempo. Nem todos foram gentis. 2 amigas da Vivian mandaram mensagens, e eu nem terminei de ler acusações de ciúme, crueldade, ingratidão. Li as primeiras linhas e apaguei. Elas não me conheciam. Conheciam apenas a versão da Vivian. Uma mensagem se destacou das demais. Um antigo vizinho dos meus pais, um homem chamado Frank, que conhecia minha avó desde os anos 1980, escreveu: Sua avó foi uma boa mulher que criou uma boa neta. Sinto que tenha chegado a isso. Guardei aquela mensagem. Lia nas noites em que não tinha certeza se o que eu havia feito valia a destruição deixada para trás. Sempre valia. Dinheiro revela o que o caráter esconde. Vivia e não podia pagar. O Maggie My Stable nunca deu lucro. Era um sonho financiado com dinheiro roubado e decorado com o legado de outra pessoa. 6 semanas depois da decisão, Vivian colocou os equipamentos do restaurante à venda. O contrato comercial não podia ser transferido. Ela negociou uma rescisão antecipada com o proprietário, que custou mais $8 mil que ela não tinha. A placa do restaurante caiu numa quinta-feira. Eu sei disso porque Maggie Callaway passou de carro e me contou que a placa verde com o nome da minha avó havia sido retirada. Sumiu. Bom. A situação do meu pai era pior. Os honorários do advogado criminal continuavam subindo.
As economias da aposentadoria dele, aquelas que ele guardava tão meticulosamente há anos nas planilhas, estavam se esvaindo. Ele e minha mãe colocaram a casa da família na Birwood Lane à venda. A casa onde cresci, a casa onde ele se sentava na cabeceira da mesa e decidia o que aconteceria com todo mundo que morava ali. Eles se mudaram para um apartamento de 2 quartos no lado leste da cidade. Minha mãe me enviou uma última mensagem: espero que você consiga conviver consigo mesma. Li, não respondi, salvei. Hábito adquirido. Vivian se mudou para Asheville. Conseguiu um emprego gerenciando o restaurante de outra pessoa. Sem propriedade. Sem placa com o nome dela. Sem posts no Instagram sobre legado. Não comemorei nada disso. Não há o que comemorar quando sua família se queima e você é quem segura o fósforo, mesmo que o fogo tenha sido culpa deles. Mas eu fiz uma coisa. Peguei uma parte da restituição e entrei em contato com minha antiga escola. Criei uma pequena bolsa de estudos para alunos do último ano que planejassem servir as Forças Armadas, Peace Corps, AmeriCorps, qualquer coisa que os levasse para longe de casa para fazer algo maior que eles mesmos. Chamei de Margaret Wolf Memorial Socialarship. Não para que alguém soubesse, mas porque minha avó sempre dizia: ajude aqueles que não têm ninguém ao lado deles. Ela teria gostado disso. Em um sábado de novembro, dirigi até Lake Meredith. Não tinha planejado. Estava cuidando de tarefas normais: lavanderia, revisão do carro, a rotina de uma vida reconstruída, e me vi na estrada do condado que levava ao lago. Segui sem pensar, do jeito que o corpo lembra um caminho que a mente tentou esquecer. A casa ainda estava lá. Pintura nova, cinza suave, substituindo o branco. Lembrei da nova cerca. O corrimão da varanda havia sido trocado, e o velho balanço de madeira desaparecera. No jardim da frente, os novos donos plantaram girassóis, altos e desajeitados, inclinando-se em direção à estrada. Parei, desliguei o motor. O deck ainda era visível pelo quintal lateral. Mesma forma, mesma madeira desgastada. A água atrás brilhava prateada, refletindo a luz de novembro. Lembrei do verão em que tinha 12 anos. Minha avó sentada na ponta daquele deck, pés descalços na água, com um livro de bolso no colo. Perguntei por que ela gostava tanto do lago. Porque a água sempre encontra seu caminho, Helena. Ela nem levantou os olhos do livro. Você pode barrá-la, desviar, mas ela sempre acha um caminho. Fiquei no carro, olhando para os girassóis. Eles não estavam lá quando a casa era nossa. Nada na propriedade me pertencia mais. Nem a pintura cinza, nem a cerca nova, nem o deck. Mas a memória dela sentada ali, pés na água, me dizendo para seguir em frente, essa era minha. Nenhuma assinatura falsificada podia tocar nisso. Nenhum tribunal poderia entregar isso a outra pessoa. Liguei o motor, voltei para a estrada. O rádio ligou. Uma música country que eu não conhecia, guitarra steel e a voz de uma mulher cantando sobre voltar para casa. Abri a janela e deixei o ar do lago encher o carro. A casa não era mais minha. Mas o que ela me ensinou é que ninguém pode tirar o que é seu só porque grita mais alto, está mais perto ou está mais disposto a mentir. Isso sempre seria meu. 6 meses se passaram. Fiquei em Fort Liberty. Fui promovida a uma nova posição na logística, uma que eu havia pedido antes da minha missão e esquecido no meio do caos. O exército não se importa com o drama familiar. Ele se importa com o desempenho. Eu aparecia todo dia, gerenciava a minha seção e deixava o trabalho me dar estabilidade. Aluguei um pequeno apartamento perto do Jordan Lake. Nada de mais um quarto, varanda com tela, um deck compartilhado com mais 2 unidades. Nas manhãs de sábado, eu sentava nesse deck com café e observava os pássaros trabalhando nos shallows. Não era Lake Meredith. Não era a casa da minha avó, mas tinha água, silêncio e o som de nada dando errado. Não entrei em contato com meus pais. Minha mãe me enviou 2 cartas escritas à mão. Reconheci a letra cursiva dela nos envelopes. Abri, li. Estavam cheias de dor e acusação. E na segunda, um fio tênue de algo que poderia ser arrependimento. Guardei-as numa gaveta. Meu pai negociava um acordo com seu advogado criminal. Eu não acompanhava os detalhes.
Rebecca me mantinha informada quando realmente importava. Isso era suficiente. Vivian estava em Asheville trabalhando, em silêncio. A pessoa com quem mais falei foi Maggie Calavai. Ela me ligava todo domingo à tarde. Falávamos de coisas pequenas, o jardim dela, meu trabalho, o tempo no lago. Às vezes ela me contava histórias da minha avó. Às vezes só ouvia. Não estou tentando substituir a Margaret, me disse uma vez. Eu sei, mas estou aqui enquanto você precisar. Também entrei em um grupo de apoio a veteranos que se reunia às quartas-feiras à noite no centro comunitário perto da base. No primeiro mês, não compartilhei minha história. Mas quando contei, de forma breve e sem autopiedade, várias pessoas do círculo assentiram. Elas também haviam perdido coisas. Diferentes coisas, mas a forma da perda era familiar. Uma mulher disse depois: Você não perdeu sua família no combate. Você os perdeu na mesa de um cartório. Nunca esqueci isso. A carta chegou através da Meg. Vivian havia enviado para o endereço dela, não sabia do meu novo. 2 páginas manuscritas, frente e verso, com a letra apertada e inclinada de Vivian. Meg ligou antes de me entregar. Não li, mas queria que você soubesse que está vindo. Abri à noite, na varanda com tela, com a última luz atravessando as árvores. Vivian escrevia como falava direta, um pouco bruta, sem floreios. Não começou com desculpa. Começou com uma confissão. Eu sabia que o dinheiro vinha da casa. Eu sabia que o papai falsificou sua assinatura. Disse a mim mesma que não importava, porque você estava longe e o exército cuida da gente de qualquer jeito. Mas era uma mentira que eu contava para não me sentir culpada. A verdade é que eu não queria sentir culpa. Então eu transformei isso em problema dela, em vez de meu. Ela escreveu sobre o restaurante, sobre como ele fracassou, não por causa do processo, mas porque ela nunca teve um plano real. Sobre como usou o nome da vovó como marca, sem merecer. Ela não me pediu para perdoá-la. Isso me surpreendeu. Você não me deve nada, escreveu no final. Eu só precisava que você soubesse que eu sei o que fiz e que sei que estava errado. Li a carta 2 vezes, fiquei um tempo refletindo, ouvindo os sapos perto da água. Eu não sabia se ela realmente sentia isso. Talvez sim. Talvez fosse mais uma atuação. Mas percebi que não importava. Não agora. Minha cura não dependia da sinceridade dela. Minha paz não era uma porta que ela podia abrir ou fechar. Escrevi de volta, curto, um parágrafo só. Li sua carta. Obrigada por escrevê-la. Não estou pronta para mais do que isso. Disse, Vivian. Selei, carimbei e levei ao correio na manhã seguinte. Não era uma porta aberta, mas também não era um muro. Era um limite. E limites, aprendi, não precisam ser cheios de raiva para serem reais. Então essa é minha história. Não estou contando para gerar simpatia. Não estou contando para que você odeie minha família. Estou contando porque sei que alguns de vocês estão ouvindo isso agora com um nó no estômago, porque reconheceram algo. Talvez seja um pai que trata seu silêncio como permissão. Talvez seja um irmão que pega, e chama isso de família. Talvez seja a forma como alguém que você ama tomou decisões sobre sua vida, seu dinheiro, sua propriedade, seu tempo. E quando você resistiu, disseram que você era o problema. Se for você, quero dizer uma coisa: você não é ingrato por se proteger. Você não é egoísta por dizer não. E você não está sozinho. Minha avó me ensinou que a água sempre encontra seu caminho. Eu perdi a casa no lago. Perdi a família ou o que eu achava que era família. Mas encontrei meu próprio caminho. Ele passa por um pequeno apartamento perto do Jordan Lake, por um tribunal onde eu fiquei de uniforme e disse a verdade, por uma ligação de domingo com uma senhora de cardiga azul que prometeu à minha avó que cuidaria de mim. Estabelecer um limite não é punição. É autorrespeito com endereço de retorno. Não sei o que vai acontecer depois com meu pai, com Vivian, com minha mãe. Talvez um dia sentemos na mesma sala novamente. Talvez não.
Mas sei disso aconteça o que acontecer, será nos termos que eu escolhi, não nos termos forjados em meu nome enquanto eu estava a 6.000 metros de distância, servindo a um país que, pelo menos, teve a decência de colocar seus acordos por escrito. Se você já estabeleceu um limite, ou está juntando coragem para isso, conte nos comentários. Eu leio cada um. Obrigada por ouvir. Obrigada por ficar até o fim. Se essa história ficou com você, tem uma pergunta: qual momento mais te impactou? A decisão do juiz ou Helena olhando o lago pela última vez? Escreva sua resposta abaixo. E se você quiser mais histórias de pessoas que escolheram coragem em vez de conforto, dramas familiares que terminam com justiça e limites que mudaram tudo, confira a descrição para mais. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigada por estar aqui.